Olá! Hoje o Mundo Político faz mais uma entrevista da série com os candidatos à Prefeitura da capital. São ao todo 15 candidatos. Eu vou conversar com o candidato à Prefeitura de BH, professor Wendel Mesquita, do Solidariedade. O professor Wendel é deputado estadual, foi vereador por 2 mandatos e tem formação em comunicação e artes cênicas. Muito obrigada, candidato, por atender o Mundo Político. Eu que agradeço, Vivian, pela oportunidade de estar aqui na TV Assembleia, conversando com você e com todos os telespectadores. Candidato, por que disputar a Prefeitura de Belo Horizonte? Por que o senhor quer ser prefeito? Olha, Vivian, Belo Horizonte é a cidade que eu construí. Eu nasci e construí toda a minha história. Eu tenho uma paixão enorme por essa cidade e aqui eu tive várias oportunidades de, vamos dizer, caminhar aí e alcançar objetivos como vereador aqui na capital e agora como deputado. E eu sempre vi na política uma oportunidade diferenciada da gente poder transformar a nossa cidade, os nossos bairros, e é por isso que eu entrei como vereador e posterior a deputado. Então, eu sempre fui muito ligado à educação. Comecei aí um trabalho social aos 17 anos, logo quando ingressei na universidade, construí um pré-vestibular comunitário para levar essa oportunidade a jovens da periferia de Belo Horizonte. Ficamos aí 13 anos, chegamos a 3 unidades. Posterior a isso, criamos o Instituto Brasil Melhor, fundado pela minha família, que já tem 10 anos de existência, e continuamos aí levando oportunidades na área educacional e cultural para crianças e até o público da melhor idade. No Instituto a gente recebe todos os públicos e a nossa paixão é essa, poder através da educação, da cultura, dar oportunidade de formar cidadãos de bem, pessoas que possam contribuir com uma cidade melhor, com um mundo melhor. E agora eu percebi que Belo Horizonte precisava avançar muito mais do que atualmente ela está vivenciando na política. E por isso eu coloquei meu nome à disposição para trazer uma nova alternativa de política ligada à educação, às transformações sociais tão necessárias numa cidade, numa capital como Belo Horizonte, e é por isso que eu estou aqui hoje disputando nessa corrida eleitoral e apresentando nossas propostas que, em sua grande maioria, estão ligadas à transformação educacional. Candidato, antes de entrar nas propostas propriamente ditas, eu queria comentar a questão da pesquisa com o senhor. A pesquisa mostra que Alexandre Calil, o atual prefeito, estaria, se os números se confirmarem, está eleito no primeiro turno. O senhor, como os demais candidatos, não conseguiu avançar nas pesquisas. O senhor pontua em torno de 1% e a grande maioria também. Como é que o senhor explica esses números? As pesquisas também indicam que há uma aprovação da população majoritária em relação às políticas e ao governo do Alexandre Calil. Como é que o senhor se posiciona sobre esses números? Olha, Vivian, o meu posicionamento é o seguinte: as pesquisas indicavam Dilma Rousseff eleita senadora do primeiro dia da campanha até a véspera da eleição. As pesquisas demonstravam também que o ex-governador Anastasia estava eleito governador do primeiro dia da eleição até as vésperas do primeiro turno, né? Estava à frente. E tudo foi desfeito quando abriu ali a urna, quando chegou o dia do cidadão colocar o seu voto. Então, eu não acredito que esse cenário apresentado pelas pesquisas expresse a realidade de Belo Horizonte. Vale lembrar que a amostra de uma pesquisa, ela mesmo tendo ali uma margem de erro pequena, ela só entrevista ali, igual em Belo Horizonte, 1.000 pessoas. Nós temos um universo de mais de 2 milhões de pessoas. Então, o que eu vejo no dia a dia, conversando com o cidadão de Belo Horizonte, é completamente diferente do que o cenário da pesquisa apresenta. Eu estou trabalhando, o governador Zema, atual governador, começou a caminhada eleitoral com menos de 1% e chegou ao final do segundo turno com quase 80%. Eu acredito na força, no olho, nas ações, nas boas propostas, e eu vejo que Belo Horizonte quer avançar. A atual gestão não cumpriu com maestria o seu papel de governar
com gestão eficiente, olhando para as áreas que precisava olhar, e eu acredito que até, né, o dia 15 de novembro o cenário vai ser transformado, vai mudar. As pessoas, infelizmente, deixam para avaliar, a maior parte, né, dos eleitores, deixa para avaliar na reta final, nos últimos 15, 10 dias, e muita gente ainda está indecisa. As pesquisas mostram que quase metade do eleitorado ainda não decidiu o seu voto. E aqueles que manifestaram voto a um candidato, também quase 50% disseram que é possível uma mudança de voto, ou seja, de candidato. E é nisso que eu me pauto, é no trabalho diário, na construção diária, para que a gente possa apresentar apresentar a nossa proposta, que eu considero uma das mais eficientes, porque trata de educação, trata da transformação na base da sociedade, e é o que todo mundo sonha, uma educação com mais qualidade. Então, o senhor colocou que a educação é uma questão central na sua campanha. Como o senhor pretende enfrentar a perda de qualidade os resultados piores do IDEB, da rede municipal? O que o senhor pretende, o que a sua campanha está propondo para enfrentar esse problema? Olha, Vivian, nossa proposta como fizemos, apresentar projetos eficientes, que realmente vão chegar lá na ponta, na escola, na vida do aluno, para transformar muitas realidades que hoje foram deixadas de lado. Ou seja, muitos alunos abandonam a escola por falta de incentivo, por falta de um olhar do gestor nesse segmento. Então, nós vamos enxugar muitas questões que são hoje supérfluas na prefeitura, outras pastas, para que possa ter um recurso melhor e maior, mais ampliado para a educação. Hoje a gente tem aí um Fundeb que vai ser ampliado, né, devido à legislação federal que foi aprovada. Nós vamos ter uma crescente no investimento do governo federal desse recurso e nós vamos colocar isso na ponta. Vamos principalmente atacar diretamente a educação infantil, buscando sua melhoria. A gente sabe aí que muitas vagas foram retiradas do horário integral, isso inviabiliza muitas mães de deixarem seus filhos na escola, que a maior parte aí das mães e dos pais trabalham o dia inteiro. Como é que vai deixar o filho meio horário? Nós vamos expandir o horário das EMEIs, né, para às 19 horas a saída, porque o aluno tem um tempo maior na escola e que também ele tenha mais uma refeição, porque grande parte dos nossos alunos, principalmente na periferia de Belo Horizonte, tem na escola seu momento único de fazer uma boa refeição, uma boa nutrição. Nós vamos criar aí o projeto Poupança Jovem, incentivando os nossos alunos a concluírem os anos escolares do ensino fundamental, que é responsabilidade do município. Então, o aluno, ao concluir uma série com 70%, das notas, ele vai receber um valor numa conta poupança, que ele vai retirar esse valor no final do ciclo, né, do 9º ano. E esse valor ele vai poder investir na formação profissional, ou seja, num curso técnico, no aperfeiçoamento, e isso vai possibilitar que o aluno fique mais tempo na escola e busque uma dedicação maior, que além dele se cobrar, os pais vão cobrar também do aluno, olha o dinheiro aí da sua conta poupança que você vai receber alcançando 70% das médias. Nós temos aí o projeto Escola para Todos, Vivian, e vamos abrir as escolas finais de semana para receber o público da comunidade, não só o aluno regular, mas também a nossa terceira idade, que muitas vezes fica ociosa dentro de casa, nossas crianças que estão ali no estudo naquela escola, mas moram ali no entorno, na comunidade. Final de semana eles vão poder fazer uma prática de esporte, um futebol, um handebol. Os nossos idosos vão poder fazer um curso de artesanato, de artes, e por aí vai. Eu quero transformar Belo Horizonte na cidade educativa. O que eu estudei em escola pública, e lá em casa meus pais sempre me ensinaram, olha, através do estudo é onde você vai galgar os seus sonhos e vai buscar os objetivos. Mas a gente sabe que sempre teve um distanciamento da escola municipal para a escola particular, né? Mas eu quero diminuir isso. Quero que a escola municipal seja uma escola com a mesma ou quase a mesma qualidade das escolas particulares, para que o pai e a mãe tenham orgulho em colocar o seu filho numa escola municipal, dizendo, ali ele vai ser bem formado, ali ele vai galgar um posto, né, profissional adequado. É isso que eu quero para a nossa querida capital. E é o que nós vamos trabalhar incansavelmente, é claro, cuidando de outras áreas tão importantes, como a própria saúde. Temos projetos interessantes, mas nosso foco maior, e não tinha como ser diferente, por eu ser professor desde os 17 anos,
vai ser a educação. Esse foi um ano perdido nas escolas, não é tanto para as públicas quanto para as privadas, mas as públicas, os alunos têm uma perda extra por conta de não ter ou ter pouco acesso, ou insuficiente acesso à internet, e as aulas presenciais também não ocorreram para ninguém. Enfim, o que fazer para recuperar o tempo perdido das escolas? Olha, Vivian, todos nós, profissionais da educação, precisamos fazer uma força-tarefa. Para isso, nós vamos valorizar muito mais o professor. Vamos ampliar aí também a questão salarial, tentando chegar ao máximo de reconhecimento através do valor do salário do professor, criando projetos como a Casa do Professor, que nós apresentamos no nosso plano de governo, para que tenha um espaço de formação permanente para os nossos mestres, onde também tem um espaço de lazer. Infelizmente, a prefeitura não oferece nenhum benefício nesse sentido para os nossos mestres. Vamos ter o Vale Cultura para o professor, ele vai ter ali um cartão que ele tem direito a X valor para investir na compra de um livro, acessar um cinema, um teatro, que a gente sabe que no final do mês, devido ao curto salário, o professor não consegue ter ali uma economia para investir, né? Muitas vezes comprar um livro que é fundamental ou ir no teatro. E nós vamos mudar o foco, né? Vamos colocar o professor aonde ele merece. Isso tudo vai criar uma onda de positivismo dentro do nosso quadro de servidores municipal, com os professores, servidores da educação, e aí, a partir de então, nós vamos construir um novo projeto para Belo Horizonte. Vamos transformar aí o ano que vem, o ano num semestre, então faremos 2 anos em um, tá ok? Em 6 meses ele vai concluir um ano, para que ele não tenha uma perda, né, na sua caminhada aí, porque se a gente retornar o ano perdido, nós vamos ter aí um demérito, né? Ele vai perder um ano de vida, então nós vamos transformar aí 2 séries em um ano e vamos trabalhar em conjunto, colocando uma equipe técnica na secretaria formada por pessoas que estão lá no chamado chão de fábrica, né? Dentro da sala de aula, dentro das escolas, que eu acho também muito ruim o prefeito assumir e trazer uma pessoa que não conhece o sistema municipal, que não vive o dia a dia ali da rede municipal. Então nós vamos voltar a valorizar o professor da rede municipal da forma que ele merece. Com a gente, nós vamos ter novamente um brilho no olhar do professor, uma vontade de estar dentro da sala de aula, de crescer, porque vamos chamar todo mundo para esse grande compromisso de melhorar os índices que caíram depois de décadas e décadas sem ter um decréscimo tão forte como aconteceu agora. Como professor, nós vamos ter essa visão de fazer o nosso máximo para mudar o cenário que está aí posto. Vamos avançar um pouquinho para um assunto que preocupa e, enfim, diz muito da vida do Belo Horizontino, que é a mobilidade ou a falta de mobilidade urbana. Nós temos um transporte caro, nós temos um transporte muitas vezes ineficiente. Como enfrentar esse problema? Eu sei que o senhor tem proposto construir um monotrilho, não é? Um sistema de monotrilho, falou um impasse também, tudo isso envolve recursos. Como é que o senhor pretende enfrentar o problema do transporte público em Belo Horizonte? Olha, Vivian, para enfrentar o problema do transporte, a gente tem que ter transparência, força de vontade, galhardia, para que a gente possa colocar de forma transparente a realidade atual. Né? A gestão passada, ao ser eleita no horário de propaganda eleitoral, colocava que a PH Trans tem uma caixa preta, que isso seria aberto, e a gente sabe que isso é uma moda inventada para uma conquista ali de um eleitorado que, vamos dizer, se encanta com determinadas formas de falácia. Mas nós vamos colocar tudo com transparência, mostrando a realidade hoje, o que é os contratos do transporte público e cobrando das empresas que prestam um serviço de qualidade. Nós temos propostas aí de aumentar em 2 lugares dentro de cada, vamos dizer, unidade de ônibus para atender o nosso público da melhor idade, aqueles que têm uma passagem gratuita, que realmente não é o suficiente o número de lugares que tem hoje nos ônibus. Nós vamos trabalhar para que tenha uma acessibilidade melhor para as pessoas com deficiência. Aí na Assembleia eu presido a Comissão da Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, tenho trabalhado incansavelmente nesse sentido. Nós vamos buscar outras modalidades de transporte. No meu plano de governo, você disse bem, eu apresento aí um projeto piloto para que a gente possa fazer um monotrilho e experimentar
para ver se esse é o caminho para Belo Horizonte. Por isso eu só fiz a proposta ali da Pampulha, ligando a Noroeste até o centro, que é uma região que não tem especificamente uma pista, uma faixa central do MOV, e que dá perfeitamente para colocar esse monotrilho sem nenhum recurso da prefeitura, porque isso é feito através de PPP, isso aconteceu em outros países, em outras capitais, mas nós vamos cuidar dos ônibus já existentes, vamos cobrar com transparência para que o transporte tenha uma qualidade melhor. A gente sabe que é um desafio, a gente sabe que não é fácil, não é do dia para a noite que isso vai acontecer, mas o importante é ter o foco, né? Vamos fortalecer os conselhos regionais de transporte e trânsito. Eu senti que nessa gestão atual ficou de lado a participação popular dos conselhos. Isso é fundamental, porque através do conselho a gente consegue mensurar o que está acontecendo no dia a dia das comunidades, e nós vamos brigar também pelo metrô. A gente sabe que esse recurso do metrô é do governo federal, já foi anunciado aí, já tem décadas que isso é anunciado por vários políticos. Eu não estou aqui prometendo que nós vamos trazer linha 2, linha 3, 4, não. Eu estou dizendo que nós vamos lutar, nós vamos estar em Brasília. Eu conheço o caminho das pedras, eu construí minha vida política e minha vida pessoal pautada no diálogo, né? Na construção dia a dia, com sinceridade, com verdade. Eu tenho certeza que a gente, estando próximo do governo federal, como fez ontem o governador do estado de Minas, foi a Brasília, sentou com o presidente, independente da cor da bandeira partidária, dessa forma, junto com a bancada federal, junto com os deputados da Assembleia, para que a gente possa retornar esse orgulho de lutar por Minas Gerais. Minas Gerais está faltando isso, um líder que vai lá em Brasília, que vai mostrar a necessidade. Outras capitais receberam em governos passados, como Salvador, investimento, melhoraram o seu transporte do metrô, e Belo Horizonte ficou atrás, porque sempre houve uma briga de partido. O PT está lá no governo federal, o PSDB aqui no estado, não tem como dialogar. É mentira. O que propõe aí o diálogo é algo que está acima da questão partidária. Então, pode ter certeza, nós temos um projeto também chamado BH Avança, onde vamos fazer uma interferência nos pontos, nos gargalos do trânsito, da mobilidade em Belo Horizonte. Recentemente, domingo, eu estava lá no Buritis conversando sobre isso. Hoje eu estava lá na região da Floresta. Então, a gente sabe, através da nossa equipe técnica, através da BH Trans, que nós vamos aprimorar, que tem bons profissionais técnicos, para que a gente coloque tudo isso a serviço do cidadão, melhorando o dia a dia da mobilidade dele, porque senão nada adianta ficar só no discurso vazio da abertura da caixa preta. A propósito do que o senhor estava falando de partidos, de posições partidárias e tal, o senhor teve 2 mandatos como vereador na capital, conhece bem a Câmara, não é? Agora é deputado, está no Legislativo, é deputado estadual. Se eleito, como é que o senhor pretende se relacionar com a Câmara, que promete ser essa legislatura, a expectativa é que ela seja ainda mais pulverizada? Ao chegar ao governo, o senhor vai chegar com, caso se for eleito, vai chegar numa chapa puro sangue, sem uma coligação, e terá que negociar com uma Câmara pulverizada. Como é que o senhor lidaria com essa situação? Olha, dificuldade zero, Vivian. Na minha vida, eu sempre tive uma habilidade que é de dialogar, de construir, de convencer as pessoas a caminharem naquele objetivo, que é um objetivo maior, que é a população, que é o povo, que é o resultado lá na ponta. Então, como eu já conheço o cenário da Câmara Municipal, já sei como funcionam os trâmites, para mim eu vou ter uma facilidade enorme de trazer os vereadores para somar força, para estar conosco. Afinal de contas, o vereador é o porta-voz da comunidade. Eu respeito muito o vereador mesmo, porque eu já fui vereador e sei como é difícil você buscar ali essa representatividade, buscar uma interlocução com o executivo, com a prefeitura, mas nós temos que respeitar esses que foram eleitos pelo povo para representá-lo. Eles são representantes do povo. Então, independentemente do partido? Independentemente do partido, eu nunca tive dificuldade de dialogar com ninguém. Eu dialogo, apesar que eu sou equilibrado, tanto é que a minha escolha partidária se deu nesse sentido, né? Eu fui de Solidariedade por ter uma visão de equilíbrio, né? O Partido de Solidariedade é centro-direita, mas dialoga com todos os partidos. Eu não gosto dos extremos. Eu acho que na vida todo radicalismo ele não está na linha correta. Mas sei dialogar com eles também. Vou dialogar da extrema esquerda à extrema direita. Nós vamos ter um diálogo profícuo e vamos mostrar ali que o interesse que tem que sobressair
é o da população de Belo Horizonte. E aqueles que não quiserem, né, construir com esse propósito, nós vamos simplesmente, né, agradecer e mostrar para a população, olha, o fulano, infelizmente, não quer convergir no sentido de melhorar a vida do cidadão de Belo Horizonte, mas é importante a gente colocar na mesa, né, cartas abertas, com transparência, como eu sempre fiz na minha trajetória política. Candidato, muitíssimo obrigada por atender o mundo político, por essa conversa sempre tão importante para o eleitor. Ok, Vivian, muito obrigado a você, a todos da TV Assembleia, obrigado aí a todo telespectador que está nos assistindo, e é importante isso, essa transparência, esse diálogo, e esse programa, essa entrevista, tem um papel fundamental para que as pessoas possam conhecer a cada um de nós candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, e esperamos aí a confiança das pessoas para essa construção, para avaliar o que é melhor para Belo Horizonte. Um grande abraço. Outro. Conversei com o candidato à Prefeitura de BH, professor Wendel Mesquita, do Solidariedade. Ele é professor, além de professor, ele é deputado estadual, foi vereador por 2 mandatos e tem formação em comunicação e artes. A gente fica por aqui. Até.